Muito bem. Esse nosso último módulo do COGEA, que já começa até a deixar saudades, já estamos indo para o nosso último módulo, desses 2 dias de bastante conhecimento, de jornada de conhecimento. Esse último módulo, na verdade, na minha opinião, ele deveria ser um dos primeiros. Ele é o último por questão de grade só, né? Mas para mim ele deveria ser um dos primeiros, porque nós vamos falar agora de gestão de entidades associativas e captação de recursos específico para entidades associativas. Para coordenar esse módulo, nós teremos a honra da participação de 2 pessoas, 2 amigos, na verdade, e uma dessas pessoas eu tive o prazer de conhecer em 2016, quando eu participei pela primeira vez do evento LAMEC, que é um evento da MPI, em 2016 no Center Norte. Eu tive o prazer de conhecer a Gina nesse evento. A Gina deu realmente um show, como vocês verão agora, um show de conteúdo, de capacidade, e eu fiquei com aquela referência da Gina muito positiva na minha cabeça. Hoje, 2 anos depois, o mundo deu voltas e eu tenho o prazer de trabalhar ao lado da Gina. Para mim é um prazer, Gina, de verdade, ter uma profissional do seu nível ao meu lado. Realmente é uma honra. Então, suba ao palco Gina Van Dijk. Ela é diretora de gestão de associações e consultoria da MCI. Além de atuar na MCI, já trabalhou na MCI Bélgica, já trabalhou na MCI Argentina. Ela é holandesa e nigeriana, mas se orgulha de dizer que tem o coração brasileiro. Seja bem-vindo, Gina. Boa tarde a todos. Gostaria de convidar todo mundo que está atrás ainda de se juntar com a gente aqui. Fiquem à vontade. É meu prazer de convidar agora ao palco o Jurandir. Ele é o diretor-geral da Cinnamon, que é uma empresa que oferece serviços de captação de recursos para associações. Antes disso, ele trabalhou na área de farma, na Pfizer, Novartis e Takeda. Jurandir, deixo o palco contigo. Obrigada. Obrigado, Gina. Obrigado pelo convite da MCI para participar do COGEA. Boa tarde para todos vocês. Nesses 20 minutos, vou tentar falar um pouco sobre o tema fontes de recursos para associações. A fonte de recursos são muito variados, né, como a gente vai ver. Não vamos conseguir fazer um detalhamento completo dessas fontes de recursos, que são muitas, mas vai ser muito interessante a gente poder passar pelos vários tipos de fontes de recursos e falar um pouco especificamente sobre alguns tópicos que são interessantes para as associações, tá certo? Passa aqui o controle? Aqui? Deve ser o próximo, isso. Bom, a captação de recursos, a gente tem que entender que ela é uma atividade de marketing. Ela é uma atividade que tem que estar integrada dentro de todas as atividades de marketing que a associação realiza. E como atividade de marketing, antes de começar a falar, eu queria colocar 2 coisas importantes. Correu um erro aqui, mas dá para entender? Está errado lá. Bom, primeiro que a captação de recursos, ela acontece o tempo todo. Dentro de uma associação, nós temos dirigentes eleitos e não eleitos, e nós temos a parte de gestão da associação que está sempre o tempo todo fazendo captação. É uma atividade que tem que estar imbuída assim, dentro de cada um dos membros da associação, mas a gente não pode esquecer que tem que ter uma organização centralizada e que coordena essa captação. Isso é muito importante. Outro ponto muito importante é que captação de recursos, na realidade, é sinônimo de um processo de vender um valor percebido. Ninguém vai entregar recursos para a nossa associação se ele não perceber que esse recurso, na realidade, está trazendo de volta para ele algum valor muito importante. Tá? Ninguém vai doar esse dinheiro para a associação se ele não perceber que ele está tendo algo em troca. Então a gente tem que ter essas 2 coisas em mente o tempo todo, porque senão a gente vai se frustrar dentro do processo de captação de recursos. O processo de captação de recursos ele é realmente um processo, ele é um processo cíclico e que precisa ser planejado e que começa necessariamente dentro do autoconhecimento da associação. Aqui eu remeto ao começo da reunião ontem, quando nós falamos de planejamento estratégico. A captação de recursos ela passa necessariamente
pelo planejamento estratégico, se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe o que a gente faz, se a gente não nos conhece as nossas fortalezas, as nossas fraquezas, aquilo que a gente tem para oferecer de melhor e de pior, a gente não vai conseguir ter uma captação de recursos adequada. Tá? Dentro desse processo de planejamento estratégico, nós temos que ter muito claro quais são os nossos projetos, quais são as nossas políticas, que é a base para a gente ter produtos para conseguir captar os recursos. A gente tem que fazer uma pesquisa prospectiva, né, tentar entender aí quais são as fontes e quem são as empresas que podem estar fornecendo recursos para nós. E temos que ter um diagnóstico muito preciso de cada uma desses principais prospects, que nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. A gente faz todo o processo de negociação, faz os contratos, entrega o que foi realmente contratado, o que foi vendido, né? Valoriza e agradece os patrocinadores, isso é muito importante, a gente tem que ter uma certa gratidão com os patrocinadores, afinal de contas são eles que estão provendo esses recursos e eles também, obviamente, têm que ter gratidão com a associação porque nós estamos de alguma forma fornecendo algum valor para eles. E uma coisa extremamente importante que muitas associações não levam em consideração, que é a prestação de contas. Prestação de contas não é só prestar contas daquela verba pública que a gente recebeu. A gente recebe algum dinheiro muitas vezes e acha que é aquilo que a gente tem que prestar contas para o governo. Na realidade, vale a pena prestar contas para todo mundo, como a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco. Como eu falei então, essa primeira parte de autoconhecimento, a definição de projetos políticos faz parte do planejamento estratégico e dentro do planejamento estratégico tem que estar incluído o planejamento de captação de recursos. A gente não pode deixar de fora essa área tão importante quando a gente faz o nosso planejamento estratégico. É muito comum, eu já vi isso acontecer muitas vezes, as associações fazem todo um trabalho de planejamento estratégico e esquece de envolver a área de captação de recursos dentro desse planejamento e depois não sabe por que o planejamento de recursos não funciona, tá certo? Eu vou falar um pouco mais agora, eu vou concentrar a apresentação, que é o foco aqui, nessa pesquisa prospectiva e no diagnóstico dos prospects, onde está focalizado aqui as fontes, né, as fontes de recurso. As fontes de recurso, muito importante a gente entender que gira em torno de valor. Eu vou falar isso algumas vezes, mas isso é muito importante. O recurso, ele gira em torno do valor percebido, isso sempre. Ninguém vai dar dinheiro se não tiver um valor percebido, ok? Eu fiz uma classificação aqui, um pouco didática, dividi entre 4 grupos, que são associados, patrocínios, governos e fundações e fomento. Essa classificação ela pode ser bastante diferente, a literatura varia bastante como classificar isso, mas eu dividi dessa forma para tentar adequar dentro dos 20 minutos que nós temos. Ok? Vou começar a falar um pouco dos associados, as fontes que vêm através dos nossos associados. Vocês me desculpam, o texto está um pouco corrido, foi algum erro que aconteceu entre eu colocar a apresentação e aparecer agora, não era bem assim, mas se houver alguma dúvida vocês me falam, tá ok? A primeira parte é que todo mundo conhece, é a parte de mensalidades ou anuidades, que pode ser diferenciada por associados, e a gente pode diferenciar também acesso a alguns serviços, essa é a parte acho que vocês mais conhecem, né? Segundo, são categorias especiais de associados que muitas associações podem ter diferentes tipos de associados que podem gerar diferentes tipos de renda, né, diferentes tipos de mensalidades ou anuidades. E essa diferenciação pode ser por pessoas físicas, jurídicas, pelo porte da empresa, origem de capital, classificações que variam conforme o tipo de associação. Podemos também ter renda através de serviços exclusivos associados, oferecendo descontos ou não. Então, oferecer serviços para os associados faz com que eles se mantenham como associados e geram, obviamente, recursos para nós. Serviços de terceiros é uma fonte interessante também. A gente pode trabalhar com redes referenciadas, onde essa rede trabalha, oferece serviços para os nossos associados e a nossa associação recebe algum tipo de comissão sobre isso, ou através também de clube de descontos, onde os parceiros pagariam para entrar dentro do nosso clube de descontos. Então, são alternativas que a gente pode ter aí, dependendo do número de associados que nós temos e do tipo de associação que a gente tem. As publicações também são uma fonte de receita importante em algumas associações, onde nós podemos vender assinaturas para os associados, ou a assinatura pode estar inclusa dentro do pacote de anuidades. Nós podemos vender publicações, nós podemos gerar classificados dentro dessas publicações, uma quantidade enorme aí de alternativas que a gente pode ter dentro das publicações.
Podemos ter também agora, mais recentemente, uma rede social exclusiva para os nossos associados, com acesso preferencial para associados, e isso também pode gerar algum tipo de renda, dependendo do tamanho do nosso quadro de associados e da importância desses associados. Outra coisa importante também são cursos e manuais. Muitas associações elas oferecem certificações para os seus associados, a gente pode trabalhar com cursos, a gente pode gerar manuais específicos com direitos autorais para a nossa associação. Então, dependendo também do tipo de associação, essa é uma fonte de renda interessante. Podemos também ter lojas com produtos, né? Produtos personalizados ou não, clube de compras. Algumas associações podem centralizar compras com desconto para os seus associados e ainda ter uma margem de lucro que gera renda para a sua associação. Okay? Podemos ter também aluguéis de imóveis, salas, equipamentos. Nós podemos ter um centro de... O CBC, né, o Colégio Brasileiro de Cirurgia, tem um auditório no Rio de Janeiro que ele aluga, é uma fonte de renda para eles também. E outras vendas, né? A gente pode ter anuários, viagens, aí dependendo do tipo de associação, a quantidade de renda que a gente pode ter, o tipo de venda que a gente pode fazer pela via dos associados é muito grande. Outra fonte vem através dos patrocínios, que é uma fonte muito importante para algumas associações, é o principal caminho para obter recursos, né? O principal deles, para a maioria das associações, são os congressos e eventos, né, onde a gente consegue aí, anualmente, bianualmente, às vezes mais de uma vez por ano, ter um grande evento com grandes valores de patrocínios, com grandes valores de inscrições, que gera aí, muitas vezes para muitas associações renda suficiente para gerir a associação aí durante o ano todo, né? Mas além disso, existem outros vários itens de patrocínios que a gente pode incluir nessa lista, que são cursos presenciais, cursos à distância. Para esses cursos não só inscrições, mas nós podemos ter patrocínios. Esses cursos eles podem gerar mídias adicionais que podem ser vendidas também. Ainda na parte de educação nós podemos trabalhar com materiais técnicos, guias, manuais, normas, aí depende muito do tipo de associação que está gerando isso. As publicações especificamente para patrocínios também geram rendas importantes com publicidades, não só na revista, mas também no site e nas redes sociais. Okay? As associações, muitas delas também são vetores para campanhas de conscientização pública, serviços para a população. Então, muitas associações conseguem gerar aí uma quantidade muito importante de campanhas para a população e nisso conseguir trazer recursos de patrocínios públicos e privados. A parte de consultoria para pessoas físicas e jurídicas é uma fonte de renda importante para várias associações. Também venda de produtos não só para associados, mas também venda de produtos para terceiros, para fora da associação, através de merchandising, através de bazares, leilões, e aí depende muito dos objetos sociais aí de cada estatuto. Perfeito? Licenciamento também é uma coisa importante, através de patentes, programas de computadores, programas de treinamento, personagens que possam ser criados e que sejam propriedades da associação também podem ser licenciados. E a gente não esquece também de pessoas físicas. Muitas associações também podem prestar serviços diretamente para a pessoa física através de serviços específicos e também voluntariado. Voluntariado não deixa de ser um recurso que entra, e crowdfunding, dependendo aí das iniciativas que cada associação pode ter. Na parte de governo, eu não vou entrar muito profundamente aqui, que seria quase que um outro seminário completo só para falar de recursos de governo. Mas existem várias formas de se conseguir recursos do governo, dependendo aí de cada tipo de associação, de como ela é constituída, através de convênios e contratos de colaboração com o governo, através de emendas parlamentares. Aqui uma observação importante: 50% das emendas parlamentares necessariamente devem ser feitas na área de saúde. Então, entidades da área de saúde podem se beneficiar aí de emendas parlamentares. Empresas e fundações públicas que fazem patrocínios e incentivos, como a Petrobras, por exemplo. Fundações e ONGs privadas que fazem patrocínios, dão bolsas, fazem doações para associações. Bancos internacionais e fundações internacionais também podem ser pensadas. Várias leis de incentivo, e aí nós temos leis de incentivo em todas as esferas municipais, estaduais e federais, cobrindo aí a parte de cultura, esporte e um pouco na área de saúde, tá? Mas principalmente na área de cultura. Então, algumas associações podem se beneficiar bastante dessas leis de incentivo.
Finalmente, na parte de fomento, a parte de fomento ela é muito ligada à parte de desenvolvimento, tecnologia e pesquisa. Então, para alguns eventos técnicos, é possível a gente conseguir vários recursos de agências de fomento federais. Tem o procedimento, a gente não pode esquecer das janelas que nós temos, é um curto espaço de tempo no ano para pedir esse dinheiro, então tem que ficar muito atento. O Ministério da Saúde tem um programa específico para eventos técnicos científicos na área de saúde, então quem tem aí disponibilidade para inscrever o seu produto no SUS consegue ter um recurso interessante também. Existem algumas agências de fomento estaduais, como a FAPESP de São Paulo, que é uma das maiores, mas outros estados também têm agências de fomento estaduais. E agências internacionais governamentais também podem ser pensadas, dependendo da atuação de cada uma das agências. Alguns bancos internacionais também fazem contribuições aqui no Brasil. 2 fundos da ONU, os principais que fazem contribuições no Brasil, mas vários fundos da ONU também conseguem recursos aqui para o Brasil. E algumas fundações internacionais, a Red Umbrella e a Fundação Gates, do casal Gates, que também geram bastante recursos aí para várias associações do mundo todo. Perfeito? Uma coisa muito importante é que todas essas atividades elas devem estar sempre alinhadas com os objetivos dos seus estatutos. Então, quando a gente vê esse mundo de fontes possíveis, muitas vezes as pessoas pensam assim, poxa, eu vou fazer um monte de coisa, vou pedir um monte de coisa, mas não dá para a gente começar a pensar em pedir recursos para fundações, governo ou empresas, se isso não estiver dentro do seu estatuto. Então, o dinheiro que entra, o recurso captado, ele necessariamente tem que ser utilizado dentro das iniciativas de acordo com o seu estatuto. Se quiser mudar, tem que mudar o estatuto. Perfeito? Outra observação importante é que esses recursos, eles têm uma coisa muito importante. Se você quer liberdade de uso dos recursos, você tem que caminhar mais lá para o lado esquerdo, do lado do dinheiro que vem de associados e patrocínios. Porque o dinheiro que vem do lado direito é um dinheiro que a gente chama de carimbado. É um dinheiro que a gente não tem pouca mobilidade, pouca flexibilidade para o uso desse dinheiro. Então, precisa tomar muito cuidado com isso também. Ok? Eu só tenho mais 5 minutos, eu vou fazer só pequenas considerações sobre algumas dessas fontes, eu não vou detalhar as fontes, tá? Sobre associados, a gente tem que lembrar que lá também no planejamento estratégico a gente tem que pensar no associado, né, de como a gente vai captar dinheiro, as alternativas de captação de recursos dos associados desde o começo, né? Porque como a gente tem que manter e ampliar essa base de associados, e para fazer isso, 2 caminhos são importantes. Primeiro que a gente tem que pensar no valor, voltando aqui a falar de valor com vocês, né? Primeiro com os serviços, ou seja, o associado ele tem que perceber valor através dos serviços e ele tem que sentir também valor no sentido de pertencer, ele tem que ter aquela sensação de que ele pertence à sua associação e isso para ele tem que ser importante. Então a gente tem que cultivar isso dentro do nosso associado. E segundo, comunicação. Nós falamos ontem muito sobre comunicação aqui e essa comunicação é muito importante para manter e ampliar essa base de associados. Conversando com ele. E não é só falando com ele, não é só a gente falar, mas é principalmente a gente também conhecer e a gente escutar o nosso associado. Ok? Na parte de patrocínios, também algumas considerações rápidas. Primeiro que a gente tem que lembrar uma coisa. O patrocinador privado, ele sempre pensa em lucro. Não que isso é uma ganância do patrocinador privado ou que o patrocinador privado só pensa em dinheiro. Ele tem vários objetivos, mas ele precisa do lucro. O lucro é fundamental para a sobrevivência de qualquer empresa e também das nossas associações. Então, a gente tem que se colocar no lugar dele e pensar o seguinte, como que ele precisa aumentar o conhecimento da empresa dele, ele precisa atingir metas, ele precisa conseguir vantagens, ele precisa melhorar a imagem dele, e a gente tem que lembrar disso quando a gente estiver buscando falar com o nosso patrocinador privado, ok? Então, essa empatia que eu falei é um exercício que a gente tem que fazer sempre, né? São perguntas que a gente tem que tentar responder para o patrocinador privado que nos procura. Tá? Eu sei que o problema é dele, é claro, mas a gente tem que ter isso em mente, tentar se colocar no lugar dele, por que o patrocinador privado vai escolher a minha associação para investir, ok? Eu vou passar rapidamente esse slide, que estamos com um pouco tempo, mas uma coisa que a gente tem que fazer é o seguinte, nós temos que segmentar os nossos prospects. Então, quando a gente pensa naquele monte de patrocinadores possíveis que existem e que a gente tem
que abordá-los, a gente tem que segmentá-los de alguma forma. Tem que segmentá-los porque isso vai facilitar e orientar a nossa comunicação, isso vai priorizar as nossas ações e vai gerar eficiência geral no processo. A gente já ouviu muito falar disso aqui, que não adianta pedir qualquer coisa para qualquer empresa, tá certo? Isso tem que estar muito bem segmentado. A gente tem que segmentar por capacidade de investimento, não dá para pedir coisa grande para empresa pequena, e é bobagem pedir coisa pequena para empresa grande, tá? Tem que segmentar por segmento de atuação. Então, se aquela empresa não atua em dermatologia, como foi falado agora há pouco aqui, por que eu vou pedir patrocínio para um congresso de dermatologia por região geográfica? Não adianta eu fazer um congresso, um projeto em São Paulo e querer que uma empresa que atua em Minas Gerais apoie o meu projeto aqui em São Paulo, né? Hierarquia dentro das empresas. Então não adianta falar para um gerente de marketing sobre patrocínio de eventos, muitas vezes. Seria melhor falar com um gerente de eventos e vice-versa. Então, conhecer a geografia dentro da empresa, os cargos das pessoas também é muito importante. Estilo de investimento e patrocínio, tem empresa que não gosta de projetos digitais, tem empresa que só faz projetos digitais, então o estilo de cada empresa é importante a gente conhecer também. Origem de capital e políticas de compliance, que andam muito junto, tem empresas que têm políticas de compliance que vão contra, muitas vezes, alguns tipos de projetos que a gente tem, não adianta dar murro em ponto de faca, é muito importante isso. Dentro das negociações, lembrando que concorrência vai muito além de outras associações. Então, às vezes, normalmente a gente não tem muita concorrência como associação de outras associações. O que a gente tem mesmo são outros projetos dentro do nosso patrocinador que a gente nem conhece e que, na verdade, é o que concorre com a gente, né? Então, vender valor para tentar pegar esses projetos sempre para nós é o melhor caminho. Muitas vezes você está concorrendo, você nem sabe com quem, né? E muitas vezes você está concorrendo contra você mesmo. Às vezes o seu patrocinador ele pode fazer muita coisa sem você e você tem que estar sempre pensando em como que eu vou convencê-lo a trabalhar comigo e não semigo, ok? E outra coisa importante são os conflitos de recursos. Isso é muito importante. Muitos patrocinadores têm recurso total fechado, ele tem lá R$100 mil para investir e muitas vezes você é o seu próprio inimigo, você tem que saber como usar esse dinheiro, né? Você às vezes precisa... você tem 3, 4 projetos, não dá para ele pagar todos os seus projetos. E você, muitas vezes, tem que tentar orientá-lo qual é o melhor projeto para você que ele tem aqui, qual que vai te dar mais retorno, o que vai te dar mais rentabilidade. Tá? E cuidado com as exclusividades, porque muitas vezes o canto da sereia da exclusividade, de você ter um patrocinador que vai bancar tudo para você, num primeiro momento pode ser muito bom, no ano seguinte, se ele sai, você pode ficar numa situação muito ruim com outros patrocinadores que você deixou para trás. E, finalmente, acabou meu tempo, mas é o último slide, a prestação de contas aos patrocinadores é uma grande oportunidade de gerar novos negócios. Tá? Então, garantir que os projetos foram entregues conforme combinados pode estimular a renovação daquele projeto e gerar novos patrocínios. Então, isso é importante. Outra coisa é que quando você está prestando contas, né, você pode mostrar continuidade e engajar novos patrocínios, ampliação de patrocínios dentro daquela linha. E se você tem a mania, o hábito, a cultura de prestar contas para o patrocinador, você pode usar outras prestações de contas de outros projetos para mostrar para um determinado patrocinador que ele pode entrar em novos projetos. Ok, gente? Então esse é o ciclo de captação de recursos. Desculpa, eu estourei um pouquinho o tempo aqui. Tá aqui, segue o meu contato. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato. Estamos à disposição para as perguntas daqui a pouco. Obrigado. Obrigada, Jurandir. Acho que foi excelente essa palestra. Eu até aproveitei tirar uma foto da plateia, porque estava todo mundo tirando fotos da sua apresentação. Agora, minha vez. Vou compartilhar com vocês. Deixa eu fazer assim. Me escutem bem ainda? Assim? Vou compartilhar com vocês os resultados iniciais da pesquisa que nós fizemos para o panorama do mercado associativo aqui no Brasil. Nós já fizemos uma... pesquisa inicial. Agora, em 2011, fizemos por telefone, fizemos por internet online e também no Association Day, que era o precursor do COGEA, com uns 200 associações em total. Essa pesquisa está disponível e a gente disponibilizará para todos vocês via WhatsApp. E naquela época a gente realmente identificou a carência de ter um estudo desses para o mercado brasileiro, porque existe internacionalmente, mas não aqui.
Então a gente tomou a iniciativa de fazer a primeira que se lançou e hoje estamos fazendo um segmento disso. Eu trago hoje resultados de mais ou menos 40 associações. Vários de vocês responderem durante o evento, agradecemos vocês. Esperamos que vocês nos ajudem a divulgar mais para a gente completar isso, fazer um relatório e depois compartilhar com todos vocês. Então, primeiramente, o perfil das associações que a gente entrevistou. Vocês podem ver aqui, a maioria era associações que regrupem profissionais, pessoa física, depois pessoa jurídica. Quando a gente perguntou sobre as categorias que eles têm dentro dos membros, era principalmente individual, empresas, estudantes. O que é mais interessante desse aqui, eu achei o desempregado. A gente entende que muitas associações, eles passam, né, por épocas difíceis, quando a economia se retrai um pouco e perdem muitos membros. Então, oferecendo essa categoria é uma maneira de ajudar os que precisem no momento específico para depois ganhar a lealdade deles. Quando a gente perguntou sobre a sede própria, 74% respondeu que tem uma sede própria. Foi até uma surpresa para mim, porque ele pode ser uma indicação da saúde financeira de uma associação. Ontem alguém comentou sobre saúde financeira e ter resultados ou não. A gente não chama de lucros, né? Vocês todos sabem, chamamos de recursos, reservas. Nas pesquisas internacionais, a gente sabe que associações chamadas de saudável financeiramente no nível internacional, geralmente tem no mínimo 2 anos de recursos em caixa para pagar toda a operação. Então é um dado bastante interessante. Em termos de funcionários, a maioria é 1 a 5, então isso traz também a realidade das dificuldades que vocês enfrentam no dia a dia, e mais de 30 foram um pouco mais que 5%. Quando a gente falou de percepção de valor, e todos, eu acho que em cada palestra esse termo valor voltou, a gente fez um comparativo entre as razões para novos membros entrarem e para renovar, né, quem já é um membro. Os principais 4 são idênticos, nos dois, de repente em ordem diferente, mas foca especificamente na informação. Onde eu coloquei a setinha rosa, quando a gente fez a pesquisa em 2011, compartilhamento de melhores práticos tinha apenas 5%. Então, é muito significativo ver nesse aqui, na renovação é 68% e para novos era 75%. Então, um dado interessante esse shift em raciocínio. Porque eles não renovam, principalmente percepção de falta de valor, falta de oferta de serviços, mas o que mais me chamou atenção aqui, é com os 12% e 13% das associações que responderem falaram que eles não sabem porque as pessoas deixam de ficar na associação. É muito preocupante, porque se você não tem contato com seus membros, como você vai atender e oferecer valor? Então, é um dado importante. Se vocês não sabem, seria muito interessante fazer uma pesquisa interna. Eu esqueci de comentar alguma coisa. Eu estou agora vendo 2 pessoas da minha equipe, são colombianas. A Colômbia está jogando nesse momento, então para apimentar um pouco essa sessão, eu combinei com a equipe técnica, se tiver um gol, eles vão compartilhar com a gente, tá? Então, se acontecer, vocês sabem por quê. É Carol e a Cláudia ali. O crescimento, outro item importante. A variação na quantidade de membros, esse foi um dado muito interessante também. A gente tem a maior parte dos participantes comentarem que foi um aumento de mais de 50% nos últimos 5 anos. Foi igual em 2011. E mesmo nível caiu de 6% a 10%. Então, para quem cresceu 50%, com certeza vamos entrar em contato, porque eu acredito que todos vocês querem saber e aprender com essas associações. No parte de baixo, a gente perguntou sobre a perspectiva da indústria ou da profissão. A maioria, 45%, colocou que eles estavam
Porém, quando a gente perguntou sobre o crescimento da associação, a maioria falou em crescimento. Então, até eles que falaram que a minha indústria é estável, eles acharam que a associação pode ter um crescimento. Então, realmente uma percepção de valor que eles oferecem aos membros. Financeira e sustentabilidade, perguntamos sobre as ações que as associações desenvolvem para assegurar a sustentabilidade financeira. E o que foi interessante aqui, que em vez de investir em criar novos valores, novos benefícios, a maioria, a principal, 23%, primeiro pensa em redução de despesas, que com certeza é importante nesses momentos, mas se você não investe em oferecer mais, ser mais relevante, ao longo prazo você sai perdendo. Eu estou indo muito rápido, estão conseguindo seguir? Então, ok. Estratégias prioritárias, é um pouco pequeno, muito pequeno até. Vou ler aqui para vocês. O primeiro é estratégias para crescimento, é introduzir ideias novas, inovadoras e novas tecnologias. O segundo foi modificar a forma com que coisas são tradicionalmente feitas e revisar modelos de modelo organizacional. Depois vem implementação de plano estratégico já desenvolvida e atualizar ele novamente. Depois, construir novas alianças e parcerias, estender seus serviços para organizações individuais não membros, terceirizar parte das suas atividades ou não fundamentais. E o último, expandir para novos setores e novos mercados. Vocês depois também, esse estudo, uma vez final, vão receber via o app e esse intermediário também vai ser disponibilizado. Os maiores desafios, e o Jurandir nos ajudou muito com uma palestra brilhante nesse sentido, patrocínios privados e governamentais. É realmente desafio para quase 60% das associações. O segundo, modelos de fontes de receitas, que está muito ligada a isso, mas de repente mais voltada para a parte de associados da organização. Depois vem o marketing e posicionamento, temos alguns slides a mais depois, a comunicação e lá no final a responsabilidade social. Ontem na palestra da Brastoa, a gente viu como eles tomarem essa questão para realmente ser o diferencial para eles. Relevância. As principais ações que as associações tomem para se manter relevante para membros e clientes. É importante aqui são clientes e comunidades, porque a gente sabe que nossos membros são importantes, mas nosso público-alvo é muito maior se a gente toma em consideração os clientes que de repente só compram produtos e não querem se afiliar e ser membro. Então, o mais importante é a comunicação e hoje em dia muito mais via os mídias sociais. Quando a gente compara com a pesquisa de 2011, realmente é uma disparidade muito grande. O que eu coloquei em vermelho aqui é desenvolvimento profissional. Quando a gente olhou as razões para se afiliar e renovar, a educação, desenvolvimento profissional foi um dos 4 primeiros. Aqui, ele é um dos mais baixos, então é um item a tomar em consideração também. Gerações é um item mais e mais falado. No parte de baixo, para ver esse primeiro, a gente tem 44% dos participantes que falaram que o grosso modo dos membros deles são entre 31 e 49 anos. 26% comentou mais do que 50 anos. Essa parte é muito preocupante, porque a maneira de comunicar, os valores a oferecer são muito diferentes. Então, se eles estão e aceitem, de repente, perder a relevância, eles estão no bom caminho. Se não, realmente precisem revisar o público-alvo e as estratégias de comunicar e os valores oferecidos. E em cima, alguns dos iniciativas tomadas pelas diferentes associações para engajar as gerações mais novas. Não vou entrar aqui também pelo tempo, mas podem ler.
Estou vendo a leitura. Tá bom? Ok. Ótimo. A era digital, transformação digital é tudo que a gente escuta falar hoje em dia. A gente fez um word cloud para demonstrar o que vocês mais pensam quando a gente fala transformação digital para as associações. Então, digital, associados, engajamento, negócios, comunicação, transformação, importante, mudanças, forma e vários outros. A parte de finanças, o sucesso, como ele é percebido pela liderança, então, principalmente a diretoria das associações. O primeiro, aumento na quantidade de associados, seguido a satisfação, aumento de receita. O outro que chamou a atenção é aumento no número de membros que renovem. E foi a palestra anterior, eu acho, que falou sobre venda transacional e venda consultativa. E ele falou muito sobre o custo de atrair um novo cliente ou renovar um cliente. Então, mesma coisa para as associações. Se você não prestar atenção no número de membros que renovem, você pode precisar de um trabalho muito maior para atrair esses novos que você depois perde em 1, 2 ou mais anos. A importância das diferentes fontes de receitas para entender um pouco de onde vêm os diferentes elementos do orçamento. Muito interessante. O primeiro ainda são as anuidades. O segundo, eventos, e a gente tem separado cursos e treinamentos. Então, se a gente engloba todos juntos, eventos e treinamentos seria o maior. Tá? O marketing, ações mais eficazes, vocês conseguem ler? Sim? Ótimo. Então, o primeiro, indicação de membros associados. Então, novamente, volta a questão da importância de manter os seus membros, de oferecer valor, porque eles são a principal fonte de novos membros, seguido pelos eventos patrocinados. Ok? 5 minutinhos a gente terá premiações. Depois das premiações, o encerramento com o Rodrigo. Fechou? Os canais de comunicação mais utilizados para comunicar com membros, newsletter, eventos e somente depois as mídias sociais, mas acredito que cada ano que a gente for apresentando esse estudo, esse número vai aumentar. E muito interessante a frequência de comunicar, que a maioria, 29%, já 2 a 3 vezes por semana, seguida por diariamente e quinzenalmente. Então, o newsletter uma vez por mês já é um pouco predatada hoje em dia. Não sei se isso é comum, é realidade para vocês, ou muito chocante. De repente, quem faz isso hoje em dia? 2 a 3 vezes por semana ou diariamente? Pode mostrar as mãos? É minoria ainda, né? Obrigada. Aliás, nada de Colômbia? Nada? Ok, estamos torcendo. A presença em mídias sociais e as redes sociais, Facebook ainda liderando aqui, mas ampliando com outros, como o Instagram, que a gente escuta mais e mais hoje em dia. Obrigada. Os eventos, quantidade de eventos por ano, mais que 40% organiza 1 a 3 eventos por ano, e é interessante que ninguém organiza nenhum evento. Então, realmente, eventos fazem parte da realidade de associações. A gente perguntou sobre área de exposição, 64% tem, e o tamanho varia de 250 a 4.500 metros quadrados. E a gente perguntou sobre os eventos organizados, qual o maior número de participantes, e foi muito diverso, de 80 a 15 mil. Então, realmente, dependendo da área, varia muito. Fatores que influenciam a escolha do destino para eventos foram muito similares este ano, quando a gente comparou com 2011, o custo, a infraestrutura, o custo de deslocamento. Interessante que só em quinto lugar a gente viu a concentração de membros.
né? Onde eles estão, onde e como eu ofereço valor para eles. Então, também um item a revisar. Eu acho, Rodrigo, você falou na sua palestra, né? Onde que a gente vai? De repente, a maioria das decisões da água estão em Brasília, então vamos para lá. A receita dos eventos, como eles se compõem, a maioria, mais que 60%, são patrocínios, seguido por inscrições, agências de fomento, eu acredito, Jurandir, me corrija se eu estiver errado, estão diminuindo um pouco, né, nos últimos anos. E depois cursos que são realizados durante o evento também. E o orçamento anual, que provém de eventos, 47% falou 0 a 20%. É muito interessante e muito animador esse dado, porque realmente quer dizer que tem uma diversificação na oferta dessas associações, seguido por 20% que diz 41% a 60%. Eu acho que muitos ainda se encontram nesse nível também. E 13%, 71% a 100%, que é uma dependência muito grande. Chegamos ao final. Para quem não participou ainda, a gente tem ele disponível no internet, mas também no aplicativo, no Pesquisa Setor. A gente incentiva todo mundo a participar para a gente ter mais dados desses valiosos para compartilhar e aprender juntos. Ok? Então, vamos às perguntas. A gente tem mais 15 minutos, né? Cortamos um pouco. Vamos ficar sentados? Posso começar com a primeira pergunta? Está funcionando? Jurandir, eu vou aproveitar, depois vou abrir para o público. Você realmente deu uma palestra muito interessante, obrigada. Obrigado. Gostaria de te perguntar se você pode compartilhar com a gente, de repente, um case muito bem sucedido, mas também um case, o worst case, né, que realmente não foi bem sucedido e por quê? Tá bom. Boa pergunta. Eu vou tentar responder. Vou levantar que eu falo melhor em pé. Casos não muito bem sucedidos são vários, infelizmente. Os casos que não dão muito, que não funcionam bem, eles são intimamente ligados à falta de planejamento. Eu não vou citar o nome de associações, claro, mas houve casos, mais de um caso em que a gente tentou fazer um trabalho de captação de recursos amplo, buscando trabalhar com uma quantidade muito grande de patrocinadores, mas infelizmente, como não havia um planejamento, e quando eu falo não há planejamento, não há o que vender. Tá? Quando você não planeja, o captador de recursos ele tem uma dificuldade muito grande daquilo que vai ser vendido. A gente não consegue ter produtos para vender. Você acaba se resumindo muitas vezes a uma publicação, a algum curso específico, mas o patrocinador ele percebe nitidamente que falta produto para ser vendido. Isso é basicamente resultado da falta de um planejamento, da falta do envolvimento da área de captação de recursos dentro desse planejamento. Eu tive dois casos muito bem sucedidos e esses dois casos eles passaram justamente pelo bom planejamento, né? Foram duas associações médicas que eu trabalhei. Uma delas a gente fez um trabalho, o trabalho de planejamento formal ele não foi muito grande, mas existia um compromisso muito forte da área técnica da associação em estar constantemente formatando e elaborando junto conosco produtos que facilitaram muito a comercialização, né? E havia uma sintonia muito forte entre o que o mercado precisa e o que a sociedade médica poderia estar realmente trabalhando. Então, essa sintonia foi muito importante e deu muito certo. E numa outra associação que eu trabalhei, era uma associação que dependia fortemente apenas de cursos, ela só produzia cursos, ela não aceitava patrocínio para o desenvolvimento de programas de educação continuada sob demanda de patrocinadores, então ela tinha os cursos pré-definidos
e esses cursos eram um pouco erráticos. Então a gente fez um trabalho que demorou mais ou menos 2 meses para a gente conseguir formatar claramente como eram esses cursos, como que poderiam ser feitos os patrocínios. Era uma sociedade que tinha uma certa aversão com relação a patrocínios, eles não gostavam de patrocínios. Mas esse trabalho de planejamento que demorou muito tempo, ele foi fundamental e a gente conseguiu ter um sucesso bastante grande junto aos patrocinadores, que não eram indústria farmacêutica, eram patrocinadores da área de saúde, não farma, então já é uma dificuldade maior também que a gente tem, e acabou dando muito certo. Então o planejamento, eu diria para você que foi o fator determinante aí para o sucesso. Obrigada. Alguma pergunta de vocês, que vocês gostariam de fazer a Jurandir ou a mim? Não? Jurandir, você tem alguma pergunta? Quantas empresas, quantas associações responderam o questionário? A gente teve 55 até hoje de manhã e está aberta ainda. Ah, entendi. Tá certo. Eu achei os dados bastante interessantes e acho que esses dados eles são muito em linha com o que a gente observa no dia a dia em contato aí com várias associações. Acho que é um panorama, assim, um raio-x bem interessante mesmo. Acho que quanto mais gente contribuir para as respostas, acho que a gente vai ter um panorama cada vez mais preciso. Ótimo, temos uma pergunta aí. Oi, boa tarde. É Áureo, da Academia Brasileira de Neurologia. A minha pergunta é somente sobre recursos humanos, se houve alguma preocupação em se fazer uma pesquisa com relação à carreira, né, dentro das associações e o nível salarial de cada cargo, né, dentro das associações. Isso tinha alguma relevância para vocês, a pesquisa? Ainda não fizemos uma pesquisa nesse nível. Eu não estou ouvindo. Você está me ouvindo? Agora sim. Agora sim? Ok. Nessa pesquisa que a gente fez agora, em 2011, a gente ainda não trouxe essa informação. No nível internacional, com certeza existe. Eu acho que a gente vê isso muito pela maturidade do nosso segmento. Se a gente vê nos Estados Unidos, existe uma associação que regrupa gestores como nós de associações que tem um evento anual que tem 5, 6 mil pessoas. Então, para ele já é um mercado como qualquer outro, então eles têm esses dados. Para nós seria com certeza algo para desenvolver no futuro, porque eu acho que é um item que até nós dentro da nossa empresa, lidando com diferentes associações, a gente se depara com muitas divergências, né, de uma associação para outra. Então ainda não existe para o Brasil, mas seria muito interessante desenvolvermos. Obrigada pela dica. Então, gostaria muito de agradecer a vocês todos. É muito, muito animador de ver tantos profissionais da área de associações regrupados aqui, dispostos para trocar experiências, aprender juntos, né? Realmente demonstra a vontade de profissionalizar a nossa área e melhorar o desempenho das nossas associações. Somos sem fins lucrativos, mas a gente precisa uma performance para manter-se relevante para nossos membros e assegurar a nossa sobrevivência, né? Então, é um início de muito mais coisas a vir e muito obrigada a todos vocês. Eu acho que a gente tem mais uma palestra aqui, né? Uma pequena apresentação antes de terminar, então agradeço a todos a ficarem mais alguns minutos com a gente. Ana? Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô? Não, abri. Alô, alô. 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 Pessoal, bom, nós estamos encaminhando aqui para o encerramento e nós, após a palestra da Ana Cesário, do Royal, uma apresentação breve de 5 minutos, nós faremos a entrega do prêmio, o prêmio que nós fizemos aqui via aplicativo, né?
Eu acredito que todos tenham participado da comunidade COGEA nesses 2 dias, e após a apresentação da Ana, nós faremos a entrega dos prêmios bem bacanas. Então, eu sugiro realmente ficar até o final. Ana, seja muito bem-vinda. Boa tarde, muito obrigada. Primeiro eu quero parabenizar o Admilson, o Rodrigo, o Fernando, todo o time que se empenhou bastante para esse evento. Eu acho que para todo mundo é muito importante. Algumas pessoas aqui me conhecem, eu já trabalho no segmento de associação há mais de 15 anos, então acho assim que é muito importante, é bem relevante assim, o marco e esse evento, né? Eu estou há 4 meses no Royal Palm Hall, na rede Royal Plaza de hotéis. A gente acabou de inaugurar um centro de convenções novo, que foi muito pensado para o mercado de associação e entidade de classe. Então, eu quero convidar todos vocês para nos fazer uma visita. E hoje, a gente tem um dado muito bacana para falar. Foi inaugurado o viaduto. Então, o acesso de São Paulo para Campinas ficou bem mais fácil. E o nome do viaduto é do nosso fundador, seu Armindo, que nos deixou há 15 dias atrás. Então, para a gente é um marco isso. E eu quero passar um vídeo, que eu acho que demonstra muito mais do que falar. Obrigada, viu? Em um dos principais eixos de desenvolvimento do país, ao lado do Royal Palm Plaza, surge o Royal Palm Hall. Um centro de convenções único e inovador que conta com serviços completos, equipe de atendimento e acompanhamento de eventos, completa infraestrutura de cozinhas para fornecimento próprio de banquetes, além de diversos pisos e ambientes modulares para atender eventos de todos os tipos. O Royal Palm Hall apresenta grandes números: 44 mil metros quadrados de área construída, 51 espaços de eventos, heliponto, alta tecnologia, 4 pavimentos, 2 foyers de 1.600 metros quadrados. Uma estrutura moderna e flexível que fará a diferença no setor. Tudo isso com um único ponto de contato de vendas e atendimento com a agilidade de um espaço plug and play. O Salão Monumental conta com 4.500 metros quadrados, divisórias duplas, capacidade de 5.000 pessoas em auditório. O futuro chegou e o Royal Palm Hall está pronto para sediar seu próximo evento. Obrigada, viu, gente? A gente está à disposição. E, só para finalizar, a gente tem um time muito focado para a área de congressos e feiras. Então, o que vocês precisarem, a gente está à disposição. Obrigada, viu, Fernando? Ana, fica conosco aqui no palco. Afinal de contas, um dos prêmios é do The Royal. Tá maluco? É um prazer. Eu vou chamar aqui a Marina, do Departamento de Marketing da MCI, que foi ela quem idealizou esse prêmio. Então, nada melhor do que ela premiar os ganhadores. Boa noite já, né? Espero que vocês tenham gostado bastante do COGEA. Ele foi feito para vocês, né? A gente, enquanto sociedade, o Fernando já falou bastante, enquanto MCI, a gente é constantemente... as associações constantemente chegam para a gente, perguntam como é que a gente faz para engajar associado, como é que a gente faz para realizar um evento. Então, a ideia do COGEA está muito nisso, a gente tentar trazer soluções para vocês. Mas só um evento não seria suficiente, né? A ideia do aplicativo ela veio justamente para a gente construir essa comunidade. A gente não quer que morra aqui. A gente quer que vocês continuem postando informações, contem para a gente o que vocês estão fazendo, que projeto a Sociedade de Turismo está implementando, o que a Sociedade Médica está fazendo, o que a gente pode ter de troca. Então, usem o aplicativo. Hoje vocês receberam mensagens de quem mais interagisse com o aplicativo teria alguma premiação no final. Vocês não sabem quem é. Então, a gente tem aqui 5 prêmios, tá?
Deixa eu apoiar aqui. A pessoa que ficou em primeiro lugar interagindo com o aplicativo vai ganhar 2 diárias no Hotel Parque Balneário, em Santos. Quem ficou em segundo lugar ganha um final de semana no The Royal Palm Plaza, em Campinas. Terceiro lugar, uma diária com acompanhante no Hotel Bourbon, Atibaia. Quarto lugar, um café da manhã no Transamérica. E quinto lugar, a gente tem aí uma caixa de chocolate da Copenhagen. Não é sorteio. Então, se vocês pegarem o aplicativo, lá na parte de pessoas, tem um ranking, uma classificação. Eu vou abrir o meu aqui. Então, lá na parte de pessoas, vocês vão ver, tem um rankingzinho, clique em classificação. Então, a primeira pessoa, que está com 763 pontos, comentou, curtiu, falou o que fazia, fez pergunta, respondeu pesquisa, foi pontuando, foi o Dante Campos, a Brastoa. Então, Dante, só vem aqui no palco, por favor. Tem um viés aí. Um viés aí. Em segundo lugar, então, a gente tem aqui... Deixa eu pegar... Opa! Só porque eu falei, meu aplicativo travou, gente. A gente tem a Júlia Mimura, coordenadora de eventos da SAESP. A Júlia está aqui? Júlia. A Júlia, então, está ganhando um final de semana com acompanhante no The Royal Palm Plaza. Terceiro lugar seria nosso diretor da MCI, mas aí seria marmelada, então ele não conta. Fernando Palauza, e a gente vai para o terceiro lugar, fica Miriam Toloto. Miriam está por aí? Miriam da AB Casa, gerente de parcerias. A Miriam está ganhando uma diária com acompanhante no Hotel Bourbon Atibaia. Depois aqui a gente tem a Ingrid, também da MCI, nossa coordenadora de inscrições. Não conta. A gente vai aqui para o Giovanni Delboni, só que ele não colocou o nome da associação. Giovanni Delboni está por aí? Não? Giovanni Delboni. Bem. Então, se não é o Giovanni, a gente tem... Bem, depois sou eu. Tatiana Nunes, Sociedade Brasileira de Arritmia. Tá aí a Tatiana? Ah, legal. Tatiana ganhou uma caixa de chocolate da Copenhagen. Gente, obrigada a todos vocês. Deixa eu só... A gente vai pegar todos os dados de vocês, só tirar uma foto para vocês usufruírem dos prêmios. Parabéns, obrigada por compartilharem com a gente um pouquinho do que vocês fazem. Ok? Obrigada. Bom, pessoal, o COGEA não acaba. Como o Rodrigo Cordeiro falou no início da nossa programação, o COGEA, na verdade, começa hoje, mas a gente precisa fazer um encerramento formal das atividades desses 2 dias. E para fazer esse encerramento, eu peço que o Rodrigo Cordeiro, diretor de PCO da MCI, faça o encerramento. Rodrigão, por favor, suba ao palco. Pessoal, primeiro boa tarde a todos. Obrigado a vocês por terem permanecido até o fim do COGEA, ao menos dessa parte presencial. O que não se tem dúvida é que os temas que foram debatidos durante esses 2 dias são todos eles relevantes e todos nós saímos com um sentimento de queremos mais. É muito difícil extrapolar todos os temas e esgotar o assunto, e a ideia da gente é de fato fazer eventos focados em cada um dos temas que aqui foram discutidos,
Daqui adiante, portanto, o COGEA vai ter um desmembramento temático e outro lado regional. Portanto, a gente convida vocês para que fiquem por perto sempre. A melhor forma de acompanhar o COGEA e as ações do COGEA vai ser através do aplicativo. Essa pesquisa de mercado que a Gina acabou de publicar, ela tem muita informação. E se a gente pegar e depurar cada uma das informações, existe um passo a passo que pode ser seguido por cada entidade para poder entender o seu negócio e para onde dá para ir. E esse é o nosso objetivo com a comunidade. A nossa ideia é continuar postando cápsulas de tudo isso que está acontecendo aqui, para que essa informação possa ser absorvida por todo mundo e que de fato o COGEA seja um instrumento de uma reformatação das entidades que entendem que precisam se reinventar. Esse é o nosso grande desafio. Antes de terminar, eu não posso deixar de agradecer demais a todos os patrocinadores e expositores que estão aqui presentes conosco. Agradecer a equipe da MCI por mais uma entrega brilhante. Obrigado a todos, o envolvimento, o carinho, o cuidado que vocês tiveram, que nós tivemos, é o que faz a diferença sempre. Então, muito obrigado a cada um de vocês. Dirigir um departamento como esse é, para mim, motivo de um grande orgulho. E eu não acho que todo mundo que é movido a sonho gosta de realizar ele no dia a dia. Então, esse é meu maior prazer. Ao Fernando, que está debutando, o primeiro evento proprietário que de fato ele coloca em pé. Então, parabéns, Fernandão, pela entrega, sensacional. Obrigado. E aí fica um convite a todos para dizer o seguinte: uma vez que isso é uma comunidade, queria convidar todo mundo para que viesse aqui para frente, para a gente poder postar uma primeira grande foto da nossa comunidade. Topam? Vamos lá, pessoal. Vamos vir? Dequinha, você cuida da foto pra gente? Posiciona a gente aqui do melhor jeito, tá, Deca? Todo mundo, pessoal, vamos subir aqui, vamos lá. A Karen foi a primeira, já com a bolsa e tudo. Pode subir, pode fazer o que quiser fazer, pode fazer. Estevão, bora. Pessoal da Acor, vamos lá? Foto. Paulão. Leonardo. Zé. Pessoal da Hoffman, que fez toda essa parte do audiovisual da gente. Vamos lá, foto. Todo mundo. Cris. Elô. Moura. Gabi. Herman. Marcelão. Bora. Tá faltando mais gente. Rodolfão. Cuvinha, vem. Tira a mesa, tira a Johnny. mesa. Tira a mesa, meninos, é melhor. Tira. Recanto, vamos junto. Pessoal do Recanto. Pessoal do Recanto. Ixi. Pessoal, vamos lá? Foto? Vamos? Cíntia, vem. Agora, essa lente não vai rolar nem a pau. Junta, vamos juntar. Ó, daqui pra cá. Em 2 vezes.
Pessoal, eu devo fazer mais um agradecimento sempre muito especial ao nosso presidente do COGEA. Admilson, você pode virar o palco, por favor? Ao Admilson, presidente do COGEA, primeira edição do COGEA, obrigado por tudo, Admilson. Obrigado pela força, por todo o apoio, por toda a ajuda, pelo incentivo que você deu pra gente durante todo esse caminhar. Obrigado de verdade.